Você já ouviu falar na declaração do Carnê-Leão? Será que você tem algum tipo de dúvida em relação a essa declaração que deve ser apresentada para a Receita Federal? Bem, se você tem dúvidas a respeito da declaração do Carnê-Leão, então você deve ficar aqui nesse vídeo que vamos responder algumas dessas principais dúvidas logo depois da introdução. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Danilo Caroz, eu sou sócio aqui no escritório de contabilidade digital, Caroz Martins. E hoje nós vamos falar brevemente a respeito dessa declaração, que é uma declaração também bastante importante, né? A declaração do Carnê-Leão. Então, algumas das principais perguntas que nós temos recebido, principalmente nessa época, né, em relação também às áreas que nós atendemos aqui no nosso escritório, né? Então, primeira pergunta, para que serve a declaração do Carnê-Leão? Bem, dito de uma forma bastante simples, a declaração do Carnê-Leão ela serve para que as pessoas físicas que trabalham como autônomos e prestam serviços profissionais para outras pessoas físicas possam declarar os seus rendimentos, tá? Então, quando nós estamos falando de declaração para Carnê-Leão, nós estamos falando basicamente de rendimentos de uma pessoa física, não de um CNPJ. E muitas vezes essa declaração, esses rendimentos, né, podem envolver aluguéis, né, uma pessoa que tem propriedades e aluga para terceiros, né, faz um contrato de locação para uma outra pessoa física, uma outra família, deve preencher essa declaração do Carnê-Leão. E também profissionais como dentistas, né, psicólogos, profissionais que trabalham de uma forma autônoma e prestam serviços para as pessoas físicas, também devem fazer essa declaração do Carnê-Leão mensalmente. E quem deve declarar o Carnê-Leão? Já comentamos brevemente alguns casos, né? Mas, por exemplo, pessoas físicas que possuem propriedades e alugam essas propriedades para terceiros, eles devem preencher essa declaração, né? Quando você é um proprietário de uma casa, de uma sala comercial, de um apartamento, e você faz o aluguel dessa propriedade para uma outra pessoa física, então você precisa preencher essa declaração mensalmente. Ou então nos casos em que você é um profissional, né, autônomo, presta serviços profissionais para pessoas físicas. Que nós podemos falar de advogados, podemos falar de psicólogos, médicos, fisioterapeutas, personal trainers. Esses profissionais eles precisam preencher, né, e declarar mensalmente a declaração do Carnê-Leão, tá? Como que funciona essa declaração? Basicamente você vai informar todos os meses para a Receita Federal os seus rendimentos, você vai informar para ela quem é a pessoa que está te pagando, então você precisa inserir o CPF da pessoa nessa declaração, né? Caso onde é um profissional da saúde, né? Por exemplo, um psicólogo, um fisioterapeuta, um dentista, né? Quando você tem situações onde o seu paciente não é o responsável pelo pagamento, então você pode informar, na realidade, o CPF de ambos, tá? Tanto do seu paciente, mas também vai colocar ali a informação de quem é o responsável do pagamento. E através dessa declaração, que a Receita Federal lá no mês de abril, março, abril de cada ano, na declaração de imposto de renda da pessoa física, vai fazer o cruzamento de dados entre aqueles que informaram pagamentos para você e você informar os seus recebimentos, né? Então, com certeza é uma declaração muito importante, tá? Que você deve preencher mensalmente. Existem outras informações a respeito delas, né? Por exemplo, as despesas que podem ser dedutíveis ou não. Você pode preencher as suas despesas, talvez com consultório, despesas relacionadas à compra de materiais que são aplicados na prestação dos seus serviços, né? Então, tudo isso tem ali uma categoria do livro caixa, onde você pode informar essas despesas. Algumas delas são dedutíveis para cálculo de imposto de renda, e isso ajuda você a ter uma redução tributária, mas lembrando que você precisa declarar isso mensalmente, tá? E uma última dúvida, principalmente nessa época do ano, né, tem surgido bastante aqui para nós, que é quem declara mensalmente o Carnê-Leão precisa declarar também o imposto de renda à pessoa física? E a resposta é, depende de cada caso, né? Mas geralmente sim, tá? Em geral é necessário porque a pessoa que está ali preenchendo a declaração de Carnê-Leão muitas vezes tem
os seus rendimentos que correspondem ao requisito de obrigatoriedade para envio da declaração de pessoa física, tá? Então, se você preenche os requisitos de entrega da declaração do imposto de renda, precisa entregar para a Receita Federal a sua declaração do imposto de renda. Com certeza esse é um assunto que envolve muitos detalhes, né? Particularidades, talvez o seu caso pode ser necessário ou não, né? Então, se você possui qualquer tipo de dúvida, se você precisa fazer essa declaração mensalmente, se você tem feito essa declaração, se está correta ou não, às vezes tem algum tipo de dúvida, principalmente em relação às despesas dedutíveis, né? As despesas que você relaciona ali no livro caixa todo mês, pode nos procurar. Aqui nós somos especializados principalmente no atendimento para profissionais da área de saúde, profissionais que atuam muitas vezes de forma autônoma, né? Nós temos soluções para você, tanto relacionado à abertura de um CNPJ, mas também, se for o caso, mais viável você trabalhar como pessoa física e preencher mensalmente o Carnê-Leão, temos soluções que podem te ajudar também. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso WhatsApp, tá? E você pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato diretamente comigo, que eu vou ter prazer em ajudar você esclarecendo todas as suas dúvidas em relação a esse tema.